Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. No Evangelho desse domingo, nós contemplamos esse chamado missionário dos discípulos, onde Jesus Cristo, ele mostra a verdadeira missão desses discípulos diante daquilo que é a obra de salvação. Também Jesus Cristo exorta sobre a nossa própria missão, porque o Evangelho de hoje ele nos traz aquilo que é a realidade da colaboração para com esta obra de salvação, porque nós somos esses instrumentos. Mas veja que Jesus Cristo, no início do Evangelho, ele vai nos chamar a atenção sobre o pastoreio e também sobre uma função que é essencial para a nossa vida de discípulos missionários. E aí ele vai dizer sobre esta virtude primeira que todos nós precisamos ter, que essa é a virtude do pastor, que se manifesta na vida do próprio Cristo e deve manifestar-se na vida de cada cristão. O início do Evangelho vai dizer: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo manifesta aquilo que é a virtude do seu coração, essa capacidade de misericórdia, de compaixão, de compadecer-se pela fraqueza, pela limitação, por aquilo que são as necessidades do outro. E aqui o evangelista ele mostra aquilo que as ovelhas vivem, por estar procurando em muitos lugares a sua felicidade, a sua realização. Elas vivem buscando coisas que nunca vão satisfazer, e por isso elas ficam cansadas e abatidas, elas ficam desanimadas. Esse cansaço e abatimento, ele vem justamente para isso. É o símbolo do vazio existencial, da busca incessante por realização, por felicidade, mas quando se busca nas coisas do mundo, não se encontra, mas sempre vem a frustração. Sempre vem a angústia do vazio. Jesus é esse que vem a esse nosso vazio existencial, a essa busca incessante de direção, essa busca incessante de sentido para a vida, essa busca incessante que todos nós temos de felicidade, de plenitude. E Ele que vem para dar resposta a esse questionamento ou esse anseio do nosso próprio coração. Por isso que Ele vem justamente para isso,
Porque o coração do ser humano ele é desejoso de plenitude, de eternidade, ele é desejoso de amor, ele é desejoso de felicidade e de sentido para a vida. Por isso que Jesus Cristo é esse que vem, esse pastor que vem até as ovelhas. E depois ele vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Veja que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a pedir ao Pai do céu para que envie trabalhadores para a colheita. Aqui Jesus ele usa uma outra imagem, que é a imagem da agricultura, para nos mostrar aquilo que é a verdadeira missão do discípulo missionário. Nós somos chamados para a colheita, para colher almas para o reino dos céus, porque Jesus Cristo fazia isso. E todos nós que somos outro Cristo, todos nós que somos cristãos, precisamos também aprender essa grande missão que precisa ser transmitida e transbordada através da nossa própria vida. Porque todos nós estamos no caminho e somos enviados para a colheita. Mas essa colheita ela se dá através do nosso testemunho. Porque se todo ser humano ele tem um anseio de felicidade, se todo ser humano ele tem esse anseio de plenitude, se todo ser humano ele tem um anseio profundo de complementariedade, de plenitude e sentido para a sua vida, esse anseio ele é realmente saciado em Jesus Cristo. Por isso que todo ser humano que foi criado por Deus, ele tem esse anseio profundo no seu coração. E Jesus Cristo nos envia para a colheita, porque quando nós damos o testemunho, quando nós praticamos a obra de Cristo na nossa própria vida, nós começamos a refletir a Jesus Cristo. E quando nós refletimos Jesus Cristo, essas ovelhas que estão abatidas e cansadas, elas começam a ver na nossa vida a vida do próprio Deus. Elas começam a encontrar na nossa própria vida o reflexo, uma luz que indica a direção, que dá sentido para a sua vida. Nós começamos a regar aquela semente do verbo que há no coração de cada ser humano para que ele possa sair do seu comodismo, do seu vazio existencial e comece a seguir a Cristo como verdadeiro sentido da sua vida. Por isso que nós somos chamados para a colheita. Nós somos chamados para justamente realizar essa obra de colher almas para o reino dos céus. Depois, na última parte do Evangelho, nós vamos ver como que Jesus Cristo nos envia e aquilo que é o poder que Ele nos dá. Porque Jesus escolhe os 12 apóstolos e transmite a sua autoridade, o seu poder para esses apóstolos, para a igreja, para que os apóstolos transmitissem aos seus discípulos, que transmitiram a cada um de nós, para que possamos realizar essa grande obra de libertação. E Jesus ele vai dar a recomendação essencial para os seus discípulos, dizendo: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo chama a atenção desses discípulos para que não andem no meio dos pagãos, por 2 motivos essenciais. Porque quando nós começamos a seguir a Jesus Cristo, nós somos chamados a mudar de vida. Nós somos chamados a aderir uma outra vida, uma vida plena em Cristo, uma outra prática, novos hábitos. E andar no meio dos pagãos significa corromper aquilo que nós estamos aprendendo de Cristo. E também ir às ovelhas, primeiro às ovelhas da casa de Israel, significa que a nossa primeira missão não é longe de nós,
mas sim naqueles ambientes onde nós estamos cotidianamente e diariamente. E ali nós vamos dando o nosso testemunho, e esse testemunho ele vai sendo essa luz que ilumina o caminho das pessoas e faz com que as pessoas reencontrem o seu próprio caminho, o sentido da sua vida em Jesus Cristo. Por isso que depois Jesus ele vai dizer: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Nós anunciamos o reino dos céus quando o testemunho ele transborda na nossa vida. Porque quando nós transmitimos esse testemunho, as atitudes, as palavras de Deus, de Jesus Cristo na nossa própria vida, nós trazemos o reino dos céus próximo e permitimos com que as pessoas toquem o reino dos céus através da nossa vida. Depois, Jesus vai nos chamar a atenção sobre aquilo que nós precisamos realizar nessa missão. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Aqui nós vemos como que nós temos poder para realizar curas, para ressuscitar, para purificar, para expulsar demônios. Mas essa obra divina é sempre uma obra de transbordamento. Primeiro deve acontecer na nossa própria vida, quando nós precisamos colaborar com a graça de Deus para ser curado dos nossos pecados, das nossas enfermidades, para que possamos experimentar a ressurreição de Cristo através dessa vida nova em Jesus Cristo, para que possamos purificar aquilo que atrapalha a nossa caminhada, para que possamos expulsar os demônios que nos atrapalham, esses demônios que vêm para nos tentar, para que assim possamos realmente colaborar com a graça divina, porque foi para isso que nós fomos chamados, para colaboração, colaborar com a missão, colaborar com o pastoreio, colaborar com a nossa vida, para que a nossa vida seja instrumento, possa ser luz para reconduzir as almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.